Já temos ouvido mensagens tão gloriosas e cada uma delas tem falado fortemente ao nosso coração. Eu também gostaria de estar falando um pouquinho sobre este tema, que é o valor do assentar à mesa, voltando à mesa com a família. Para falar sobre isso, eu gostaria de estar falando sobre a mesa da comunhão e a mesa da abominação. O assentar à mesa é um lugar de aliança. É um lugar de aliança. É onde as coisas se revelam, os olhos se encontram, as conversas se estendem. É um lugar de intimidade. Realmente, na vida corrida que nós vivemos, nos tempos atuais, acho que nunca teve um tempo tão corrido como hoje. Parece que o tempo voa. Começa a semana, quando a gente menos dá conta, já chegou o final de semana. A gente já quase não tem mais tempo de conversar. Não temos tempo de sentar, dialogar. Pai com mãe, pais com filhos, filhos com os pais. E o tempo voa. E por isso que é muito importante essa prática de o assentar à mesa. Eu sei que é difícil, né? Às vezes cada um tem o seu horário de almoço e é até difícil de manter essa rotina. Mas na medida do possível é bom resgatar. Nós sempre zelamos muito aqui em casa aos domingos. Eu me lembro que o meu filho, Ezrai, pastor Ezrai, né? Quando ele morava aqui em Bandeirantes ainda, todos os domingos eles almoçavam com a gente. Minha filha Raquel também, já era casada, né? Também vinha para almoçar em casa. Era aquele hábito. E o meu filho bem chato. Enquanto não chegava a última pessoa para vir à mesa, ele não sossegava. Gente, vamos comer, vamos comer. Aí a gente fazia aquela oração junta e ali a gente almoçava junto. E ali o diálogo discorre, né? Onde as conversas se estendem, onde os olhares se encontram. Porque às vezes na correria do dia a dia a gente se encontra rapidamente, né? No meio da casa, às vezes no quarto, esposo. Não dá nem para ter aquela trocada de olhares e cada um para o seu lado, cada um para os seus afazeres, mas é na mesa, né? Um lugar de aliança, onde as coisas se revelam, né? O caráter, a personalidade, porque também existe muito momento que é na mesa, que um ofende o outro, se discutem, palavras pesadas que magoam, então é onde tudo se revelam. E as conversas se estendem. Quantas vezes, né? A gente termina de almoçar e ali fica, até as mulheres que às vezes gostam de terminar ali o almoço e já ir organizando as panelas, fica até meia presa porque ali as conversas se estendem. E é um lugar de intimidade, né? Quanto mais nos assentamos à mesa, a intimidade ela vai se estreitando no nosso relacionamento. Me lembro, depois meu filho foi embora, né? E durante a semana tinha minha filha Elisa que morava aqui ainda. E era só nós três, eu, meu esposo e ela. Minha filha trabalha na internet, então ficava a maior parte do tempo no quarto. Era um momento que a gente se encontrava na casa, era esse momento, o momento do almoço e do café da tarde. Sentávamos nós três e ali a gente ficava conversando. Muitas vezes os assuntos, as ideias não batiam, mas nem por isso havia desrespeito ou discussão, né? Cada um colocava ali suas posições, a sua maneira de ver, mas era muito gostoso. Então é uma coisa que eu acho que deve ser permanecida. Mas o que eu gostaria de falar mesmo, né? É sobre o assentar à mesa da comunhão. Para falar sobre a mesa da comunhão, eu gostaria de estar lendo em Lucas, né? Lucas capítulo 24 e o versículo 29 ao 30. E eles o constrangeram dizendo: fica conosco, porque já é tarde, já declina o dia. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, estando com eles à mesa, tomou o pão, o abençoou e o partiu e lhe deu. Aqueles discípulos estavam andando ali no caminho de Emaús, como nós já conhecemos a palavra, e em um determinado momento aproximou-se deles um peregrino, e ali conversavam com eles. E aquele peregrino perguntou: vocês estão falando sobre o quê? Poxa, mas você é um andarilho, você não sabe dos últimos acontecimentos aqui em Israel?
Então eles continuaram a sua jornada, caminhando e aquele peregrino junto com eles. Quando chegou ali no determinado lugar que eles deveriam entrar, né, para as suas aldeias, aquele peregrino fez de conta que ia seguir o caminho. Mas então eles falaram: fica conosco, já se faz tarde, né? Não é bom você seguir a viagem. Fica conosco. E eles nem imaginavam que era Jesus, embora no caminho eles sentiam algo diferente. E então Jesus foi ali, entrou na casa para ficar com eles. Eles prepararam então o pão, colocaram o pão na mesa, né? E quando eles estavam, aconteceu que estando com eles à mesa, eles estavam todos assentados à mesa, Jesus começou a abençoar aquele pão, Jesus começou a dar graça. E naquele momento, os olhos deles se abriram, eles reconheceram que era o Senhor. Isso é uma mesa da comunhão, olha que coisa maravilhosa, que comunhão gloriosa. Aquele simples gesto deles convidarem aquele peregrino para passar a noite ali com eles, foi onde tudo se revelou. Naquela mesa foi revelado que aquilo não se tratava de um simples peregrino, mas era o Filho de Deus que estava ali com eles. Gente, que coisa gloriosa! É a mesa da comunhão, vamos se dizer, a mesa da comunhão com Cristo, né? A gente orar para agradecer o alimento, a gente está falando das coisas de Deus enquanto nos alimentamos nesta comunhão gloriosa uns com os outros. Ali os olhares se encontram, as conversas se estendem. Então é a mesa da comunhão. Mas infelizmente existe também a mesa oposta à mesa da comunhão, que é a mesa dos demônios. E eu gostaria de ler que são a mesa da abominação. Em 1 Coríntios, capítulo 10, o versículo 21 nos diz assim, ó: não podeis, pois, beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Não podeis ser participantes da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Infelizmente, existem muitas pessoas que dizem ser cristão e querem participar das duas mesas. Querem participar da mesa da comunhão com Cristo, vamos se dizer até mesmo na Santa Ceia, que é uma mesa também, é um banquete maravilhoso, e querem também ser participante da mesa dos demônios. Aqui, se você for ler em todo o contexto desse capítulo 10 de 1 Coríntios, você vai ver que está falando dos ídolos, da idolatria, do sacrificado ao ídolo. Mas, no meu ponto de vista, existem muitas formas da gente se assentar na mesa dos demônios, na mesa da abominação. Qual seria? Como fala lá em Salmo 1, né? Para a gente não estar na roda dos escarnecedores. Quantas vezes eu, como cristão, eu sento numa mesa de abominação, no meu trabalho, onde há bebedeira, há pessoas muitas vezes ali mesmo na mesa, nos celulares, olhando pornografia, falando coisas indecorosas, palavras obscenas, sabe? Falando piadas horrorosas ali, e eu sentado na mesa, como se nada estivesse acontecendo. Eu participando daquilo. Será que é justo eu participar dessa mesa? Para mim, isso também é uma mesa de demônios e mesa de abominação. Eu estou abominando ali. Eu estou profanando aquilo de mais sagrado que há dentro de mim, a minha posição como cristão. Então eu tenho que tomar muito cuidado, eu tenho que ver qual é a mesa que eu estou participando. Se eu estou participando desta mesa da comunhão, me assentando aonde está sendo coisas que edificam, está tratando, conversando, ali está se revelando coisas que edificam. Ou se eu estou me assentando em lugares que profanam o nome do Senhor. Como eu posso dizer que eu sou cristão e estar nesses lugares? Eu devo tomar muito cuidado. Eu tenho que procurar, porque é ali que se revela. Foi na mesa, quando Jesus estava com os discípulos, ali ceando, que foi revelado o traidor. Foi ali que Jesus pegou o bocado molhado e falou: aquele que eu der o bocado, este é o que vai me trair. Ali foi revelado. Por isso que eu digo, na mesa tudo se revela. Na mesa da roda dos escarnecedores vai revelar se eu sou um verdadeiro cristão ou não. Se eu estou assentado junto com eles, participando de todas aquelas abominações que eles estão ali proferindo, eu ali
Se for para me assentar, tem que ser para falar de Jesus, e seria por alguns momentos, alguns instantes eu estar assentado, mas logo me afastar, porque não é um ambiente ideal para uma pessoa que se diz cristão. Então fica aí o meu conselho: qual é a mesa que você está se assentando? Procure se assentar à mesa com a sua família para falar das coisas de Deus, sabe? Para relembrar o que Deus tem feito na sua vida. Procure essa mesa de comunhão, aquele momento sagrado, a hora do alimento, lembrar de tudo que Deus tem feito para você, relembrar das bênçãos alcançadas. Procure vigiar o máximo possível para não sentar na mesa de demônios, na mesa da abominação. Mesa é um lugar de aliança, onde as coisas se revelam, os olhares se encontram, as conversas se estendem e a intimidade ela é fortalecida. Que Deus vos abençoe na graça, na paz do Senhor Jesus. Glória a Deus.